bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição com informação que pesa no bolso. O preço da gasolina vendida nos postos subiu pela quarta semana seguida. A informação é da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio do litro avançou de R$ 4,91 para R$ 4,98 na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, uma alta de 1,42%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos na semana passada foi de R$ 6,99. O litro do etanol hidratado também subiu, passou de R$ 3,63 para R$ 3,70, um avanço de 1,92% na semana. Essa é a quinta alta seguida no preço do combustível após 5 meses de queda. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,19. Já o diesel voltou a subir após leve queda na semana anterior. O preço médio do litro subiu de R$ 6,56 para R$ 6,58, alta de 0,3%. O valor mais alto encontrado nesta semana foi de R$ 7,99. As altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos aos consumidores acontecem apesar dos combustíveis vendidos pela Petrobras às distribuidoras não sofrerem aumento desde junho. Bom, agora a gente atualiza para você a previsão do tempo. Eu já adianto que as chuvas que atingem as regiões norte e nordeste devem continuar nesta terça-feira. Algumas cidades podem registrar um volume de chuva de até 65 milímetros. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora, ao vivo. O céu amanheceu entre nuvens, agora já está mais limpo, quase que um céu de brigadeiro. O sol deu as caras logo cedo e deve continuar ganhando força ao longo do dia. De volta comigo? Vamos conferir como ficará o tempo hoje em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Açailândia, no Maranhão. Por lá o dia amanheceu bem encoberto e com muitas nuvens carregadas. Por isso a previsão de chuva a qualquer hora do dia. E apesar da chuva, o dia por lá deve ficar quente, com a máxima podendo chegar aí aos 31 graus. Em Macapá, capital do Amapá, o tempo vai ficar parecido. Muitas nuvens devem permanecer sobre a capital, provocando chuva principalmente no período da tarde. A máxima prevista para a cidade é de 31 graus também. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. A cidade deve registrar um dia com temperaturas amenas. A máxima prevista para a capital paulista hoje é de apenas 24 graus. No destaque internacional, começou oficialmente nesta terça-feira as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A votação é vista como um referendo sobre o atual governo. Vamos conferir. Os americanos comparecem às urnas nesta terça-feira para eleições legislativas que podem decidir o futuro político de Joe Biden e Donald Trump, que nas últimas horas acenou para a possibilidade de se candidatar à disputa presidencial de 2024. O presidente democrata fez um apelo para que o país defenda a democracia, pouco antes do antecessor republicano afirmar que vai fazer um grande anúncio no dia 15 de novembro, o que muitos acreditam que vai ser a pré-candidatura à Casa Branca. As eleições nacionais nos Estados Unidos acontecem, como determina a tradição, na terça-feira posterior à primeira segunda-feira do mês de novembro. As chamadas midterms, as eleições de meio de mandato, vão definir toda a Câmara de Representantes, um terço do Senado, vários governos estaduais e importantes cargos locais. Depois de uma campanha difícil, que teve a inflação como um dos principais temas, os republicanos acreditam que vão retomar a maioria no Congresso. Este ano vamos retomar a Câmara, vamos retomar o Senado e vamos retomar os Estados Unidos. E em 2024, mais importante, vamos retomar a nossa maravilhosa Casa Branca. Organizadas 2 anos depois da disputa presidencial, as eleições de meio de mandato sempre são consideradas um referendo sobre o governo. Poucas vezes, o partido do presidente em exercício escapa do voto de castigo.
Mas a inflação média de mais de 8% ainda é a principal preocupação da população e os esforços de Joe Biden para reivindicar o papel de presidente da classe média parecem não ter dado resultados. As pesquisas mais recentes indicam que a oposição republicana tem chances de conquistar de 10 a 25 cadeiras na Câmara de Representantes, resultado mais do que suficiente para ter a maioria. O cenário é menos definido para o Senado, mas os republicanos também têm possibilidade de retomar a maioria. Perder o controle nas duas câmaras do Congresso teria graves consequências para o presidente Joe Biden, que já declarou a intenção de disputar a reeleição em 2024. O segundo dia da COP27, que acontece no Egito, foi marcado pelo discurso do chanceler alemão Olaf Scholz. O premier fez um alerta sobre o aumento do uso de combustíveis fósseis por causa da guerra na Ucrânia. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, participou nesta segunda-feira da Cúpula do Clima da ONU no Egito, a COP27. Ele alertou para o que chamou de renascimento de combustíveis fósseis. Vamos nos afastar dos combustíveis fósseis, sem ser ou mas. Não deve haver um renascimento mundial das energias fósseis. E falando pela Alemanha, digo o seguinte, isso não vai acontecer. Scholz pediu aos participantes do encontro para não perderem de vista suas metas de energia renovável, apesar do impacto da invasão russa à Ucrânia. A maior economia da Europa tem sido fortemente atingida pela diminuição das importações russas de energia e o aumento dos preços após o início da guerra. Para combater uma possível escassez de energia durante o inverno no hemisfério norte, o governo decidiu reabrir temporariamente suas usinas de carvão. Scholz, porém, afirmou que essa medida emergencial será por um período curto. E antes de encerrar, na manhã desta terça-feira, um eclipse total da Lua pode ser visto de várias partes do mundo, inclusive em parte aqui do Brasil. De acordo com o Observatório Nacional, o eclipse teve início por volta das 5 horas da manhã. Durante a sua fase parcial, o fenômeno ficou visível a olho nu e pode ser visto de alguns estados da região norte e centro-oeste do país. Já em sua fase total, ele pode ser acompanhado do extremo oeste do estado do Acre e teve seu fim por volta das 8h30 da manhã de hoje. Um eclipse como esse ocorre quando a Lua e o Sol estão em lados opostos da Terra e a Lua se move para a sombra projetada pelo globo terrestre. Um espetáculo, não é mesmo? E olha, essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã com o Boletim Esquenta Qatar. Agora falta muito pouco para a Copa do Mundo, apenas 12 dias. Agradeço demais a sua companhia. E olha, tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais!